Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer boas mensagens para que você possa crescer tanto na graça quanto no conhecimento que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a nossa mensagem de hoje, o tema dela vai ser o cuidado de Jesus através da ministração da palavra de Deus. E o texto baseado para o nosso estudo será João, capítulo 17, do versículo 12 até o 17. Bom, antes de nós começarmos, eu gostaria que você pegasse um caderno, pegasse uma caneta, que você fizesse as anotações necessárias com relação aos versículos que serão ministrados, com relação aos temas que serão citados ao longo do nosso estudo, pelo menos aqueles que te chamem a atenção, para que posteriormente você possa se aprofundar nesses estudos, para que você possa, né, ter aí um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus e principalmente que o Senhor fale contigo com relação às maneiras que você possa aplicar esse estudo à sua própria vida, ao seu dia a dia, para que você possa ali desenvolver uma vida cristã digna, reta diante do Senhor e também uma vida crescente na presença dele, tá bom? Antes de nós começarmos também, gostaria de fazer uma breve oração. Tudo que começa com oração vai bem e nós queremos que esse vídeo vá bem para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos louvar e engrandecer ao teu santo nome. Quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, te agradecer pela tua bondade, te agradecer, Senhor, pelo fato de podermos estar diante da tua presença. E te peço, Pai, que no nome de Jesus o Senhor esteja derramando do teu espírito, que o Senhor venha nos fortalecer com a tua graça, venha nos ajudar, de forma, Pai, que esse tempo em que vamos dedicar a Ti, através dessa ministração dessa palavra, que ele venha a ser um tempo proveitoso para nós. Fala conosco conforme a tua bondade, traz alinhamento para a nossa vida, traz também direção, nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas e que no nome de Jesus a tua luz esteja brilhando sobre as nossas vidas para a tua glória, honra e louvor. É segundo a tua misericórdia, Senhor, que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém, pessoal? Então vamos lá, João, capítulo 17, versículos 12 a 17. Nesse momento, nós vamos ler aqui o verso 12 e o verso 13. Vai dizer o seguinte: Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos, né? Então a gente está falando um pouquinho sobre o cuidado de Deus através da palavra. E nesse ponto específico, Jesus ele está deixando uma série de instruções, né, com relação àquilo que ele gostaria que acontecesse na palavra dele, né, com relação aos seus discípulos, mas também é uma oração que ele está fazendo. O capítulo 17 é o famoso capítulo da oração sacerdotal, né? Então, através dessa oração, nós podemos ter ali o cuidado de Jesus pelas nossas vidas, né? Através das coisas que ele deixou ali registradas. E duas coisas que nos chamam a atenção através desse cuidado é a questão da proteção e da alegria. Ou seja, ele fala que ele guardou os discípulos durante a sua jornada, né? E todos aqueles que têm aliança com Jesus, ele realmente ele protege, ele guarda, ele livra do mal, ele direciona pelos caminhos certos, pelos caminhos corretos, ele nos livra das armadilhas, ele nos livra da atuação de pessoas mal intencionadas, ele nos conduz pelo caminho da salvação. E essa proteção sobre a nossa vida é extremamente importante, porque nós não conseguimos ter o discernimento completo de tudo o que acontece à nossa volta. Não conseguimos discernir a intenção dos corações das pessoas, não conseguimos discernir, né, as situações que vão acontecer mais à frente, em termos de acidentes, em termos de lutas, em termos de más negociações. Então Jesus ele está sempre juntamente conosco, nos direcionando, nos alertando, nos atraindo e fazendo com que nós tenhamos aí uma vida reta e digna diante do Senhor. E essa proteção ela é muito importante, tanto na questão espiritual, como também na questão natural do nosso dia a dia. Nós precisamos sempre estar protegidos e guardados pelo Senhor.
Paulo, por exemplo, ele fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura divina, que nós devemos permanecer firmes no dia mal e, mesmo depois de ter enfrentado tudo, depois de ter vencido tudo, permanecermos inabaláveis. E como é que nós permanecemos inabaláveis? É através daquilo que o Senhor dá para nós, né? Através da proteção, através desse cuidado que Ele tem para conosco. Né? Mas, porém, isso só é possível, né? Essa proteção ela só é possível na sua plenitude em nossa vida quando nós estamos no centro da vontade de Deus, porque ali é o único lugar seguro. Ou seja, nós precisamos andar em obediência à palavra, precisamos andar em fé que Deus ele pode realmente nos proteger para que nós não tomemos atitudes precipitadas e coloquemos os pés juntamente com as mãos ali, né? Enfiamos os pés pelas mãos, como diz o povo por aí. Então é muito importante que nós tenhamos essa firmeza de caminhada com o Senhor, estejamos firmes na obediência, estejamos firmes no centro da vontade de Deus, para que essa proteção ela venha sobre a nossa vida e esteja nos guardando de todo mal. Né? Segundo ponto que ele fala aqui, ainda nesse contexto, né, é a questão da alegria. Né? Ele fala ali no versículo 13 para que a alegria, o gozo, né, de Jesus esteja sobre a vida dos seus discípulos. Ou seja, né, os discípulos não somente aqueles, mas todos aqueles que firmassem uma aliança viva e pessoal com ele. Ou seja, a alegria do Senhor, ela deve vir sobre a nossa vida. E não é uma alegria que depende de circunstâncias, não é uma alegria que depende ali de situações. Por exemplo, se nós estivermos com pessoas agradáveis, nós vamos ter um momento alegre. Se nós recebermos uma promoção, nós vamos ficar alegres com a promoção que nós recebemos. Se nós tivermos uma notícia da cura de uma enfermidade, a gente vai ficar alegre. Ficamos alegres muitas vezes com o nascimento de um filho, com uma festa. Então, existem diversos motivos que podem trazer alegria. Só que esses motivos que trazem alegria, ele traz uma alegria passageira. Depois de algumas horas, ou talvez até mesmo depois de alguns dias, aquela alegria por conta daquela circunstância ela passou, né? Ninguém ela fica um ano completo alegre porque, né, recebeu uma promoção, porque comeu uma boa comida, porque teve um bom momento com alguém. Ninguém passa tanto tempo assim alegre por conta de um motivo. Nós precisamos ter a alegria constantemente renovada com relação às coisas dessa vida, com relação às coisas carnais. Mas a alegria que Jesus ela nos proporciona é uma alegria que está além dessas coisas, é uma alegria sobrenatural, é uma alegria que provém do Espírito Santo atuando sobre a nossa vida, fluindo constantemente sobre nós e independe de qualquer circunstância. Às vezes nós vamos passar por lutas, vamos passar por tribulações, vamos passar por perseguições, mas ainda assim a alegria de Cristo vai estar sobre o nosso coração. A gente vê isso expresso, por exemplo, no livro de Atos na vida dos apóstolos, né? A primeira vez que eles foram intimidados ali pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, eles chegaram até a tomar algumas chicotadas, né? Só que quando você lê ali a sequência, a sequência da leitura, depois que eles passaram por aquela tribulação, nenhum deles reclamou, mas eles estavam alegres pelo fato de sofrerem perseguição e terem sido achados dignos por sofrerem perseguição por causa de Jesus. Então eles estavam alegres por conta disso. Não é uma alegria toda, é algo que vinha realmente do Espírito Santo. A gente vê Paulo, por exemplo, no capítulo 16 desse mesmo livro de Atos, ele está sendo preso injustamente, ele tomou chicotada, pedrada, chicotada ali, né, por conta de coisas que ele não fez, que ele não cometeu, elas foram injustas, e ele foi jogado numa prisão ali para pagar por um crime que ele não havia cometido. Mas, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de, né, é, reclamar da vida, ele simplesmente começou a louvar ao Senhor, começou a engrandecer o nome dele, e enquanto ele louvava, o poder de Deus se manifesta ali naquele lugar e faz com que toda situação contrária fosse revertida para a glória de Deus. Então a alegria do Senhor mais uma vez invade ali o coração de um servo de Deus, que mesmo passando por dificuldades, ele não se deixou intimidar por aquelas dificuldades, não se deixou levar pelas circunstâncias, não começou a reclamar e se achar injustiçado, se vitimizar, mas ele começou a louvar ao Senhor, sabendo que o Senhor estava no controle de todas as coisas, e ali a situação dele foi revertida. Paulo mesmo, né, que nós citamos como exemplo, ele fala que as breves e momentâneas tribulações que nós passamos nesse mundo não são comparáveis ao eterno peso de glória que será trazido
por Deus até as nossas vidas, né? Ou seja, e as leves e momentâneas tribulações que Paulo falou é a chicotada, paulada, pedrada, traição, né? Todo tipo de obstáculo, opressão espiritual, tudo isso ele passou na vida dele. Ele relata ao longo das suas cartas e também ó, o livro de Atos fala alguma coisa a respeito quando relata sobre a sua história, mas a gente vê que ele nunca desanimou e até o fim da vida ali ele nunca perdeu a esperança, nunca perdeu a alegria e nunca perdeu a paz. Então é essa paz que Jesus ele coloca sobre a nossa vida, a paz que excede todo entendimento, a alegria que excede todo entendimento, para que nós possamos ter uma vida ali satisfatória, uma vida cheia da presença de Deus e mesmo enfrentando lutas, mesmo enfrentando dificuldades, tendo a esperança, a fé despertada no Senhor, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas e que no tempo devido, de acordo com o tempo, modo e propósito dele, as coisas elas vão ser revertidas para a glória de Deus. Amém? Então esse aí foi o nosso primeiro ponto aqui, né? A questão da proteção e da alegria. Vamos ler agora o verso 14 e o 16. 14 até o 16. Vai dizer o seguinte: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, olha só, né? Aqui nós temos mais dois conceitos, ou seja, né? Jesus ele começou a ministrá-los através da palavra, porque eles não eram do mundo. O que isso significa, né? Uma vez que nós temos uma aliança com Jesus, uma aliança viva, verdadeira, genuína com Ele, significa que nós vivemos uma experiência chamada novo nascimento, né? Vivemos uma experiência de regeneração. A nossa vida antiga ela tem um ponto final e começa uma vida nova com Cristo. E dentro dessa vida nova com Cristo, nós temos que constantemente sermos ministrados pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus ela vai começar a trazer novos conceitos, novas experiências, vai trazer novas direções e novas maneiras para que nós possamos agir, para que nós possamos ali estar de acordo com a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, o que, que acontece? Até o momento que nós aceitamos a Jesus, nós trazemos uma bagagem de vida, nós trazemos ali né, as nossas experiências, a maneira de nós lidarmos com o mundo, a maneira de nós lidarmos com as pessoas, e nós estamos trazendo um monte de conceitos que muitas vezes eles são conceitos contrários aos princípios da palavra. Aprendemos que quem pode mais chora menos, aprendemos que o mundo é dos espertos, que não importa se o que importa é a gente se preocupar com nós mesmos, né? Que nós não devemos nos preocupar com outras pessoas, que nós devemos ser individualistas e etc. Né? Então existe uma série de conceitos que o mundo nos ensina para que, de acordo com o mundo, você seja bem sucedido. Só que quando você vem para Jesus, esses conceitos eles são contrários à palavra de Deus. Né? O Jesus ele nos chama para ter um conceito mais altruísta, um conceito onde nós vamos procurar andar com outras pessoas, desenvolver comunhão com o restante da igreja, com o restante do corpo de Cristo, onde nós vamos ser dependentes uns dos outros e nós todos dependentes de Cristo. Então, quer dizer, existe aquele conceito de autossuficiência que o mundo nos ensina, agora é substituído por um conceito de dependência da presença de Deus, dependência de outros irmãos, dependência do caminhar juntos e da força do grupo e da força do corpo. Então, esse é um ponto aí muito importante para a gente estar pensando, né? Para que nós possamos estar mudando os nossos conceitos, estar mudando ali aquilo que nós acreditamos, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que nós tenhamos uma vida alinhada com Ele. E tudo isso vem através da palavra. A palavra ela vai mudar a nossa mentalidade, a palavra ela vai mudar as nossas intenções de coração, como vimos em vídeos anteriores, e depois, né, a gente vai simplesmente começar através dessas novas situações, dessas novas sementes, esses novos conceitos que vão sendo colocados na nossa vida, nós vamos alinhando para termos uma vida que agrada a Deus. Uma vida de honestidade, onde todo mundo é desonesto, uma vida de verdade, onde todo mundo prega mentira, uma vida de fidelidade, onde todo mundo é infiel, é desonesto. Então a gente vai começar a ter situações novas e vamos começar a andar na contramão do mundo. Então a ministração da palavra é muito importante para que nós estejamos tendo uma vida que agrada a Deus e uma vida vitoriosa na presença do Senhor. Porque essa obediência em andar em contramão
a gente vai desagradar o mundo com certeza, né? Você ser honesto no mundo desonesto, o pessoal vai ficar ali meio de olho em você, né? Vocês vão falar, Ih, esse cara tá querendo queimar o nosso filme, né? Mesmo que você não fale nada, mesmo que você não se posicione de uma maneira mais, digamos, mais firme, mas só pelo fato de você estar sendo diferente, destoando de todo aquele sistema corrompido que muitas vezes a gente está inserido, isso já vai fazer uma grande diferença. A luz, quando ela entra no meio das trevas, as trevas têm que sair. Mas antes, muitas vezes, as pessoas se sentem ofuscadas pela luz e às vezes elas querem apagar essa luz, principalmente a luz da nossa vida. Então a gente tem que estar esperto, perseverantes, deixar a palavra de Deus nos ministrar e fazer com que realmente a nossa caminhada seja vitoriosa diante do Senhor. Outra coisa que ele nos promete aqui é livramento. Uma das situações que Jesus está colocando em oração é guarda-os do mundo. Ele fala para, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, né? Mas sim que o Senhor os livre do mal. Ou seja, a gente vai ter uma caminhada nessa terra. Vamos ter que caminhar com as pessoas, vamos ter que conviver com a desonestidade, vamos ter que conviver com as dificuldades, com as lutas e com uma série de situações que vão acontecer ao longo da nossa vida, né? Claro que a vida não é só luta, a vida não é somente batalha, né? Nós vamos também ter um momento de desfrutar da presença do Senhor, ter um momento de bênção, ter um momento de descanso, de lazer, momento de você estar em comunhão juntamente com outras pessoas. Isso também vai fazer parte da nossa trajetória, parte da nossa vida, mas a vida também não é somente flores, né? A gente vai ter um momento de luta, vai ter um momento de tribulação, mas de qualquer forma, durante a nossa caminhada, uma das coisas que Jesus deseja é que nós estejamos guardados, estejamos aí livres de todo mal. Então é muito importante a gente sempre ter a direção do Espírito Santo sobre a nossa vida, nossos caminhos, mesmo que a gente tenha ali que passar por um lugar que seja altamente perigoso, se não tiver uma outra forma, a gente vai passar por lá e o Senhor vai nos proteger. Claro que sem tentar o Senhor, né, você não vai passar, enfrentar o perigo sem necessidade. Se você não tiver como se resguardar por questões de ter que ir para um trabalho, por questões de você ter que ir para um médico, alguma coisa inevitável, o Senhor vai ser contigo e vai te guardar. Agora, se de repente a gente tomar uma posição arrogante, não, eu vou passar no meio do perigo e nada vai me acontecer porque Deus é comigo, sem necessidade, aí a gente entra naquela questão de estar tentando ao Senhor, né? Devemos ter sabedoria e prudência em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, e enfrentar o perigo somente se aquilo for realmente inevitável na nossa jornada, na nossa caminhada. Caso contrário, a gente toma as nossas medidas de prudência e evita o mal sobre a nossa vida, né? Então é muito importante que a gente saiba que Jesus ele deseja nos guardar, ele vai nos livrar, nós não devemos temer o mal que possa sobrevir sobre a nossa vida, mas que nós temos a nossa parte a ser feito, né? Jesus ele fala que se ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Só que em momento algum ele dispensa a sentinela. Ele fala: "Estou guardando, mas a sentinela tem que estar atenta ali, vendo se o exército inimigo está vindo, né? Vendo se tem alguma coisa errada, para poder avisar o povo, para poder avisar a cidade." E a mesma coisa, Jesus para nós a orientação é vigiai e orai para não cair em tentação, né? Ser sóbrios e vigilantes. Ou seja, eu preciso vigiar, estar atento ao que acontece ao meu redor e depois orar por proteção. Ser sóbrio é a questão de ser equilibrado, equilibrado em todas as coisas, equilibrado em todas as minhas decisões e vigilante também, estar atento, né, para ver se as minhas decisões elas estão de acordo com a vontade de Deus e se elas são corretas, né, diante do Senhor. Tenho que ser equilibrado em todas as coisas. Então, cuidado, né? Cuidado e prudência a gente tem que ter para as nossas vidas enquanto nós caminharmos nessa terra. E para a gente finalizar, o verso 17 vai dizer o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, né? Uma das coisas que Jesus também deseja fazer sobre a nossa vida é a questão do processo de santificação. Ou seja, né? ah, Muitas vezes as pessoas falam: ah, Jesus me aceita do jeito que eu sou. Isso é verdade, ele te aceita do jeito que você é e ele não te rejeita de forma nenhuma. Porém, uma vez que você chega na presença dele, ele não vai te deixar do jeito que você é. Ele vai te transformar, ele vai te mudar e você vai ser cada vez mais parecido à semelhança de Cristo, né? Cristo é o nosso padrão, Cristo é o nosso molde, Jesus, né, é a pessoa que nós devemos imitar e ser cada vez mais parecidos. É aquele negócio, né? Venha como estás, mas porém não permaneça como estás. Então, a santificação
santificação ela começa no momento que nós firmamos uma aliança com Jesus. Eu realmente posso chegar com um coração maldoso, posso chegar cheio de um passado contaminado, fazendo um monte de coisas erradas. Jesus ele me aceita, mas ele me transforma, né? Então, esse é o ponto importante. Eu permitir que Jesus ele entre no meu coração e comece essa reforma na minha vida, tirando todo o lixo, tirando todo o sentimento contrário, tirando toda amargura, ressentimento, coisas ali que podem prejudicar minha caminhada, impedir o propósito de Deus na minha vida, para que ele possa acrescentar um outro tipo de sentimento, né? O amor, a alegria, a paz, perseverança, ter uma vida abundante na presença do Senhor e caminhar com Ele o tempo todo para que realmente o nome dele seja glorificado. Então, o processo de santificação ele é muito importante. O processo, perdão, o processo de santificação ele depende de duas partes. A primeira parte é a questão de eu permitir que Jesus ele atue na minha vida, né? Eu permitir que realmente o Senhor ele trabalhe meu coração, a minha mente alinhe a minha trajetória de vida. E o segundo é a palavra de Deus, né? Que ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, é através da leitura constante da palavra de Deus que a minha mente vai mudar, que o meu coração vai mudar, que eu vou ter outros sentimentos, outros desejos, outros sonhos, que o meu coração vai se encher de coisas boas e a minha boca vai falar aquilo que o coração está cheio, né? Ou seja, vai falar palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de poder, de fé, de esperança, vai tirar toda a murmuração, amargura, ressentimento da minha vida. Então, é essa transformação que eu preciso ter na minha vida e na minha trajetória. Sem isso, nada feito, sem isso, né? Eu não vou conseguir ter uma vida cristã vitoriosa na presença de Deus. Então são esses os pontos aí que nós devemos pensar, né? A questão da proteção e da alegria, a questão da ministração da palavra, me ensinando a ter uma caminhada reta e digna diante do Senhor e do livramento que Ele me dá, e por fim a santificação, a transformação que Ele traz sobre a minha vida de forma que eu seja cada vez mais semelhante ao molde, né, que é Cristo, ao molde que é o próprio Jesus. Então eu preciso ser cada vez mais semelhante a Jesus. Esse é o meu projeto de vida e essa é a trajetória que nós devemos aí levar na presença de Deus, tá bom? Então é isso, medite sobre essas coisas, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, né? Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas possam também ouvir do Evangelho, ouvir os ensinamentos da salvação que há em Cristo Jesus. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, né? Clica no sininho para que você possa receber as notificações todas as vezes que sair um vídeo novo no canal. E visite o nosso site, visite as nossas redes sociais, os links vão estar na descrição, tá bom? Que Deus ele possa estar abençoando grandemente a sua vida durante a sua trajetória e que você fique na paz.